Amigos, queridas amigas da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. Mais uma vez, com uma grande alegria no coração, estamos nos conectando com todos nesse momento. Iniciamos esse nosso colóquio, essa nossa conversa, numa rogativa, né, a Deus, numa prece a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Neste momento, Senhor, estamos nos reunindo em Teu nome, em nome de Jesus, em nome desses mentores amigos, em nome de Chico Xavier, em nome de Maria Santíssima, nossa Mãe Universal, para juntos, né, tratarmos de assuntos importantes que nos ajudam a refletir sobre o valor da nossa vida, né? Sobre a importância desse momento reencarnatório que nós estamos vivendo. Ajuda-nos, Senhor, a saber aproveitar esses momentos, né? De estudo, de esclarecimento, de vivências no bem. Muita paz, Senhor. Muito obrigada. Paz a todos. Então, queridos amigos, queridas amigas, hoje nós vamos conversar sobre uma figura muito importante, uma vez que esse mês, né, a Associação dos Amigos se dedica a refletir sobre mulheres espíritas importantes na nossa caminhada aqui no movimento espírita brasileiro e estrangeiro também, né? Mas escolhemos uma pessoa muito importante para conversarmos sobre ela, uma pessoa que nós convivemos com ela por quase 50 anos, no mínimo 48 anos, juntas, né, caminhando nessa caminhada de trajetória de evangelização espírita infanto-juvenil de Este. É a nossa querida Cecília Rocha, que já está na espiritualidade desde 2012. Ela retornou com 93 anos para a espiritualidade, depois de uma trajetória de luz, uma trajetória de uma estrela luminosa, né, que deixou o seu rastro aqui na Terra, né? E essa estrela, a Cecília Rocha, se corporifica, né, aqui no físico, né, na experiência reencarnatória, em 21 de maio de 1919. Ela foi filha do seu José Rocha e da dona Carmen Rocha, e ela teve mais 4 irmãos. Ela foi a primogênita, né, de uma família de 5 filhos, a única menina, né, e mais 4 irmãos, né, que conviveram com ela, né, durante a sua infância. Mas já na adolescência, o pai da Cecília, né, desencarnou, e ficou então a mãe com os filhos, e a Cecília já estava cursando o magistério, né? E lá, aqui em Porto Alegre, né, no Instituto de Educação General Flores da Cunha, que foi um marco, né, na formação de professoras por muitos e muitos anos. Depois que a Cecília fez o curso de magistério, ela se aperfeiçoou também em métodos e técnicas pedagógicas. E foi procurar logo, né, fazer o concurso para o magistério público do nosso estado, né? E em 1940, ela foi nomeada para o magistério público do estado, né? E como acontecia na época, as jovens professoras, elas iam fazer um estágio, né, no magistério na cidade do interior, nas cidades pequenas, né? E a Cecília foi para o interior, foi lá para Nova Prata, andou por vários municípios pequenos do estado, especialmente de origem de imigração italiana, imigração alemã, e ela assumiu não só a docência, ela já demonstrava tanta capacidade, que ela não só assumia a docência, mas também ela assumiu a direção de escolas, de algumas dessas escolas do interior. E 7 anos depois, em 1947, ela consegue vir transferida para Porto Alegre. E aí, então, ela vai entrar em contato com o movimento espírita, porque o seu irmão Alberto Rocha e a sua cunhada, Dona Diná Fagundes Rocha, frequentavam o Instituto Espírita Dias da Cruz, aqui em Porto Alegre. E eles, então, trazem a Cecília, a Dona Carmen também já frequentava, sua mãe, e a Cecília começa a se interessar, né, pela doutrina espírita tão esclarecedora.
E em 1957, então, ela passa a ajudar, especialmente no Instituto Espírita Amigo Germano, que já tinha uma pequena escola, e ela, então, é convidada pela dona Alba Salcedo, uma das diretoras do Instituto Espírita Amigo Germano, a assumir a direção da escola primária, que reunia algumas crianças. E a Cecília dá um impulso muito grande, né, para essa instituição, para essa escola primária, né, ela introduz nessa escola, né, o trabalho também de evangelização, que estava começando também já a acontecer pela nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Porque em 1948, o Francisco Spinelli, nosso querido Francisco Spinelli, que depois foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, mas na época, 1948, ele era vice-presidente da federação, responsável pela área da educação. E ele se preocupava muito com essa questão de levar a mensagem do Evangelho, da doutrina espírita, para a infância e a juventude. E em 1948, ele havia convidado a dona Diná Fagundes Rocha, cunhada da Cecília Rocha, e outras companheiras, né, como a dona Alba Salcedo, como a Alcina da Porta Garcia, e Anita Zimmermann. Ele convidou a dona Diná a organizar esse grupo para começarem a fazer um trabalho de preparação de aulas para que as crianças das sociedades espíritas tivessem acesso a este conhecimento. Então, inicia-se em 1948, pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o trabalho, né, de preparação de evangelizadores para que eles fossem, nas suas instituições espíritas, reunir as crianças e os jovens que ali participassem com as suas famílias, né? Então, esse centro de preparação começou a preparar as aulas, né, e criar histórias para ilustrar os planos de aula, porque a história é um recurso muito saudável, é um recurso didático que entra no plano de aula, não substitui o plano de aula, ela entra no plano de aula para ajudar a criança a compreender a mensagem crística, o tema daquela aula, né, o tema importante daquele momento. E então esse centro de preparação de evangelizadores começou a organizar cursos intensivos de preparação de evangelizadores. E a Cecília, com toda a sua dinâmica, com toda a sua vivência, né, na área do magistério, ela traz isso para este grupo da federação, bem como a dona Diná também, que era uma grande educadora. Elas trazem para esse trabalho, né, mas elas compreendiam com Francisco Spinelli, que era preciso preparar o adulto para dar aula de evangelização. Tinha que haver um preparo, né? Então, os cursos intensivos que iam ocorrendo aqui, em Porto Alegre, depois para o interior, eles tinham esse objetivo de preparar os adultos para fazer essa tarefa. E em 1951, ocorreu, aqui no Rio Grande do Sul, o segundo Congresso Espírita, né, patrocinado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E o tema desse congresso, vejam que coisa importante, né, o tema desse congresso justamente foi a educação-redenção. Quer dizer, se nós usássemos a educação, imagina evangélica, né, com a visão da doutrina espírita, isso seria a redenção do espírito reencarnado, né, que passando pela fase da infância, da juventude, fosse recebendo esclarecimento. E a Cecília Rocha, que já estava engrenada, né, nessa equipe, ela vai ser a defensora da tese que esse grupo todo organizou, né, para esse congresso, que é a educação evangélica da infância. E a Cecília, então, vai apresentar essa tese do Teatro São Pedro, onde estava ocorrendo o segundo congresso, né? E essa temática que a Cecília abordou, né, trazida escrita por esse grupo todo de pessoas, essa temática vai servir a partir daí de roteiro de luz para o objetivo da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que era se voltar para a evangelização, né? Preparar a criança e o jovem adequadamente na encarnação para se tornar um adulto equilibrado, harmonioso, né? E este grupo,
a Cecília fazendo parte, especialmente da área da infância, começou a elaborar os materiais que o evangelizador precisaria ter para desempenhar adequadamente a tarefa na casa espírita, porque nem sempre eram educadores, muitas vezes senhoras, donas de casa, ou outros cavalheiros, outros homens, né, que se interessavam por essa atividade. Então, eles tinham que ter as orientações necessárias para que eles pudessem trabalhar. Então, começou a ser criado aqui nesse grupo, e especialmente capitaneado pela Cecília, apostilas, né, apostilas importantes, né, de didática, de psicologia infantil, de psicologia juvenil, de biologia educacional, de filosofia educacional, de material didático, né, de teatro, de música, de literatura infanto-juvenil. Tudo isso, cada tema desses, né, tinha uma apostila importante que ia se aperfeiçoando. Então, quando o adulto frequentador do Centro Espírita participava de um curso de formação de evangelizadores, no final do curso ele recebia a pasta com todas essas apostilas, inclusive com exemplos de planos de aula, né, muito claros. E isso foi ajudando essa pessoa a se preparar para trabalhar com a criança e com o jovem. E a Cecília foi adquirindo uma experiência muito grande nesta área, né? E essa atividade aqui da FEGS foi se projetando para os estados do Sul, depois para os outros estados, e foi se disseminando devagarinho a informação pelo Brasil, especialmente levada pelo Divaldo Pereira Franco. O Divaldo já era um médium conhecido, um orador respeitado e conhecido, né, em todo o Brasil. E o Divaldo toma contato, né, com esse trabalho, participa, inclusive, ele vem nos encontros maiores, né, que ocorriam aqui de formação de evangelizadores. O Divaldo participou de alguns deles, foi convidado, ele vinha, ele se hospedava na casa da Cecília e da dona Diná. A Cecília morava na casa do irmão, o Alberto Rocha, ele era solteiro, com a dona Diná e com a sobrinha, com a Ana Maria, e aí então a Cecília, o Divaldo foi tomando conhecimento também desse grande projeto, né? E em 1958 ele encontra lá no norte, num encontro de juventudes no norte do país, ele encontra a Cecília e a dona Diná, e ele então, aí Bezerra de Menezes se apresenta para ele, e fala da missão que a Cecília tinha a desenvolver nesta área da educação, da evangelização espírita infanto-juvenil. Francisco de Pinheiro também pede a Divaldo, espírito que Francisco de Pinheiro já havia desencarnado, né? Ele desencarnou um ano antes, em 1957, e ele pede ao Divaldo que ajude, né, a Cecília a levar esse trabalho para o Brasil inteiro, não ficar só restrito ao Rio Grande do Sul. E aí, então, começam os convites da Cecília. Primeiro foi para São Paulo, né? Ela viaja de 1958 a 1980. Vejamos, queridos amigos e amigas, 22 anos de trabalho. Cecília percorre o Brasil, né? As federativas, as capitais brasileiras, levando este material que já estava elaborado aqui no Rio Grande do Sul e foi se aperfeiçoando. E a Cecília foi mantendo uma equipe no Brasil inteiro, né? A Cecília nunca trabalhava isolada, ela sempre formava equipe de trabalho. E a companheiras da Bahia, né? A Nélia Salles, Solange, Moacir, Sandra Borba em Pernambuco, a Sônia Arruda também em Pernambuco, e aqui no Rio Grande do Sul, a Heloína Lopes, e tantos e tantos outros companheiros. Cícero Marcos Teixeira também fazia parte dessa equipe, né? E eles se disseminavam pelo Brasil. E a Cecília, ao ser convidada pelas federativas, ela já enviava anteriormente pelo correio, né, todo esse material para ser lá, ser multiplicado, né? Naquele tempo, olha, que não era fácil a multiplicação. Então, muitas vezes aqui o material saía mimeografado, né? Saía da forma do mimeógrafo a álcool. E lá nos outros estados as pessoas faziam a multiplicação conforme mais ou menos o número de pessoas
que fossem fazer os cursos. E é impressionante o que a Cecília coloca, né, nesse périplo, né, de 22 anos que ela percorre o Brasil. Ela era uma pessoa responsável, comprometida, né, com o labor missionário da iluminação da infância e da juventude. Isso o Spinelli disse para o Divaldo, o espírito, né, que a Cecília era esse espírito comprometido com o labor missionário de iluminar a criança e o jovem. Né. Analisando a vida da Cecília, porque a gente conviveu muito com ela, eu reconheço que ela fez um trabalho como se fosse um Paulo de Tarso brasileiro. E nós escrevemos essa trajetória, essa história. A missão e os missionários, ainda com a Cecília viva, que nós lançamos um livro, A Missão e os Missionários, com a biografia da Cecília e com toda essa trajetória que ela fez em 2009, com ela viva. Né? Ela veio aqui no Rio Grande do Sul lançar o livro conosco, né? No dia 18 de abril de 2009, né? No dia do Livro dos Espíritos, e ela veio junto, né? Então, tudo que a gente escreveu sobre esse trabalho, sobre a evangelização, sobre o ESG, foi junto com ela, né? A gente foi por 4 anos, né? A gente fez essa tarefa de resgatar toda essa história, né? Então, e vejam que aí, quando a Cecília fez esse périplo por todo o Brasil, ela não podia falar pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul não podia se envolver com o movimento nacional. Mas também ela não tinha, na época, a cobertura da FEB. Ela não tinha, apesar dela começar já, a FEB dela no Rio de Janeiro, e ela era convidada, e foi muitas vezes lá, para começar a organizar, com Maria Cecília Paiva, que era a diretora do DIGI da FEB, a organizar um programa para evangelização que fosse nacional, e que aqui no Rio Grande do Sul nós já tínhamos esse programa pronto, né? E então ele foi sendo aperfeiçoado. A Cecília ia de 15 em 15 dias, finais de semana, para a FEB no Rio de Janeiro, com companheira que ia também do Paraná, com 2 companheiras do Rio de Janeiro, com companheiros do Espírito Santo, e ali se reuniam com Maria Cecília Paiva para construir o primeiro currículo das escolas de evangelização para o Brasil, e depois, então, é o currículo que nós conhecemos depois por muitos anos, né? Então, a Cecília faz todo esse périplo até 1980, quando, então, Francisco Thyssen, presidente da Federação Espírita Brasileira, a convida para ir para Brasília, porque aí a capital estava lá em Brasília, né, e a FEB começou a construir lá o seu espaço, né, que recebeu o espaço para ser construída a Federação Espírita Brasileira em Brasília. E a Cecília vai para lá como diretora do DIGI, porque a Maria Cecília Paiva já estava idosa, não estava mais bem de saúde, abre mão, né, da direção do Departamento de Evangelização de Espírita Infanto-Juvenil, para que a Cecília assumisse, né, esse departamento. E a Cecília assume e vai morar em Brasília, para nosso desespero aqui no Rio Grande do Sul, né, para a Cecília ir embora. Mas ela vai e continuou ligada, muito ligada ao nosso trabalho aqui de evangelização espírita infanto-juvenil da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Mas ficou a dona Diná, ficou a dona Alva, ficaram aquelas companheiras extraordinárias, o seu Hélio Burmeister, a dona Odete, e o trabalho, e a Heloína Lopes, da Silva Lopes, todos eles, todos continuaram engajados, o Cícero Marcos Teixeira, e então a gente continuou, né, amparando inclusive a Cecília, né, nos materiais que ela precisava e tudo, mas lá em Brasília, ela vai atuar no campo experimental, né, onde todos os planos de aula que eram feitos desde o jardim até a juventude eram testados nas crianças que frequentavam o campo experimental lá na sede da FEB em Brasília. E este material foi sendo sempre aperfeiçoado, tanto é que a Cecília fez a coleção 1 dos planos de aula, a coleção 2, a coleção 3, e a coleção 4, no final da vida, ela lançou, né, a coleção 4. E em 1982, ela assume
a vice-presidência da FEB, né? E com isto, ela assume a área de estudos da FEB, né? A área que vai fazer todo o controle dos materiais didáticos, de tudo que a FEB produzia em forma de apostilas para encaminhar para o movimento espírita brasileiro, né? Então, a Cecília vai incrementar mais ainda a questão do DIGE, né, no Brasil inteiro, e vai ocorrer, então, uma campanha importante, né, a campanha permanente de evangelização espírita infanto-juvenil, lançada lá pela FEB, né, e também a Cecília vai encampar os cursos no exterior de formação de evangelizadores. A Cecília vai para o Uruguai, dar o curso, com a sua equipe, não, ela não ia sozinha, ela sempre, eu algumas vezes até acompanhei, foi ao Uruguai, foi à Colômbia, foi à Argentina, né, a Portugal, a Espanha, a França, aos Estados Unidos, a Suíça, né? Então ela percorreu, levando essa mensagem da evangelização espírita infanto-juvenil pioneira no mundo, e que se iniciou no Rio Grande do Sul, ela leva para o mundo todo, né? Formação de evangelizadores, dar condições para o adulto, capacitar o adulto para trabalhar com a infância e com a juventude, né? E na FEB, em 1984, já ela consegue, como presidente, como Tizi e com os demais companheiros que ela tinha lá, uma equipe extraordinária, ela organiza o primeiro curso internacional para a formação de evangelizadores, e participaram 11 países, participaram desse encontro extraordinário, 11 países, né, fizeram parte desse momento, né, e foi se espalhando. Ela começou a traduzir, né, com os companheiros da Argentina, as apostilas, né, os planos de aula, as apostilas de didática, de literatura infanto-juvenil, planos de aula, né, ela foi começando a lançar em espanhol, depois foi transformada em inglês, e se espalhou pelo mundo todo essa ideia da evangelização espírita infanto-juvenil no movimento espírita, primeiro no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo agora, né? Então a Cecília tem toda essa caminhada extraordinária, né, dentro da questão da evangelização espírita infanto-juvenil. Isso é muito importante, que nós possamos ressaltar a importância dessa figura extraordinária. A Cecília muitas vezes viajava, né, saía do Rio Grande do Sul, imaginemos, irmãos, ela saía do Rio Grande do Sul, que é o final da linha, como eu sempre digo, do Brasil, né, ela antes de ir para os estados do Norte e Nordeste, ela tinha que descer no Rio e em São Paulo. Então, o Divaldo, que estava sempre organizando esse apoio à Cecília, a Cecília ia sozinha, era uma pessoa solteira, e reunia, depois o grupo, ela ia reunindo conforme o local onde ela estava, né? E então, o Divaldo sempre deslocava uma família amiga para recebê-la no aeroporto, e ela pernoitar na casa dessa família, para no dia seguinte pegar o avião que ia para o norte, para o nordeste, para o sudeste, enfim, né? E uma coisa que aconteceu por 20 anos, e daí que a gente vê a tarefa, né, uma pessoa que vem com a missão, ela, por 20 anos, as passagens aéreas para o nordeste, elas eram financiadas por uma pessoa que a Cecília não conhecia, mas que era um nordestino radicado em Belo Horizonte. Hoje ele já voltou para Natal, ele era natural de Natal. E esse senhor, como tinha interesse que esta ideia da evangelização espírita infanto-juvenil vingasse no Nordeste, que tanto precisava, ele financiava por 20 anos a passagem quando era para o Norte e Nordeste, sem conhecer pessoalmente a Cecília. A Cecília vai nos contar depois, né, que ela o conheceu 20 anos depois no Rio Grande do Norte, da onde ele era, né, do Rio Grande do Norte, quando ele tinha retornado. Ela vai conhecer esse irmão. Aí vejam, né, como é a espiritualidade, como ajeita, né? A Cecília, às vezes, nesse périplo de viagens aéreas, era uma coisa difícil.
A comunicação era através de telegramas. O Divaldo dizia, olha, faça contato com a federação tal, está fazendo contato contigo, o curso para tal data, e tudo isso. Então, nessas indas e vindas, eu tenho até as cartas hoje da Cecília, tenho os telegramas, ela pediu que eu ficasse com todo esse material, né? E nós estamos agora redigindo a 2ª edição do livro A Missão aos Missionários, porque a Cecília viveu mais 4 anos depois, né, que a gente lançou o livro com ela. Mas quando a gente lançou essas memórias todas, foi com ela lembrando, né? Muitas vezes a gente se reunia no Rio de Janeiro, na casa da Darcy Neves Moreira, grande amiga da Cecília, grande companheira da evangelização, e a Cecília ia lá conosco, né, para trazer, reavivar as suas memórias, corrigir. O Divaldo foi incansável nesse resgate. Porque quando nós tomamos a decisão, uma preocupação, de que isso tudo ficasse registrado, né, toda essa missão extraordinária de preparar o evangelizador para levar a mensagem crística, né, à luz da doutrina espírita, para a criança e para o jovem, trazer todo esse recurso, esse conhecimento histórico para ficar registrado, né. Quando nós decidimos que íamos escrever sobre a Cecília e essa sua tarefa, e propomos isto aí lá na FEB, era lá por 2003, 2004, no encontro do Conselho Federativo Nacional, que nós representávamos no Rio Grande do Sul, e eu fui no apartamento que ela morava, lá na FEB, e disse, Cecília, eu estou com a ideia firme de nós registrar todo esse trabalho, a tua biografia. E ela ficou muito chateada, disse, ela disse, isso aí não vai, para que isso? Né? Esse livro vai ficar aí, ficar amarelando aí nas prateleiras. Mas eis que o Divaldo entra na sala, o Divaldo estava participando lá, e o Divaldo se hospedava, quando ia fazer os trabalhos na FEB, justamente no apartamento onde a Cecília morava com a Tossi. Ele ficava ocupando o quarto da Tossi, a Tossi ia para o quarto da Cecília, e o Divaldo ficava hospedado lá. E o Divaldo disse, mas é isso mesmo, Cecília, tu tem que aceitar. A Gladys está certa, nós temos que, essa história tem que vir, tem que ficar registrado, e eu vou escrever um livro com a Gladys. Aí eu me aliviei, né? O Divaldo vai escrever um livro comigo. Mas foi ótimo, eu conheço toda essa trajetória, Cecília. E aí, então, a Cecília concordou, e aí começamos um trabalho. Quando eu comecei a escrever, aí eu me contatei com o Divaldo, né, por e-mail. Divaldo, já estou escrevendo. Como é que vai ser? Vamos dividir as partes? Gladys, não, aquilo ali foi no entusiasmo. Eu nunca escrevi livro nenhum. Tudo que eu recebo é mediúnico. Eu nem sei, nem tenho muita redação. Não, Gladys, eu não vou. Tu vê tudo que tu tem, vai escrevendo. Eu digo, mas Divaldo, tu tinha me prometido isso. Então vamos combinar o seguinte: tu me prepara uma entrevista, faz algumas perguntas e me envia. Né, que de onde estiver eu vou responder. Aí nós fizemos 16 perguntas para o Divaldo. Aí o Divaldo respondeu, andava na Espanha, em Portugal, aí o Divaldo me responde, né? E aí, então, na 6ª pergunta, aí eu quase morri, né? Porque eu digo, meu Deus, onde é que eu estou metido? Aí, porque na pergunta 6ª da entrevista que eu fiz com o Divaldo, eu pergunto para ele o seguinte, na sua opinião, Divaldo, o trabalho que Cecília desenvolveu na área da evangelização espírita infanto-juvenil estava programado no plano espiritual? Justifique, porque ele podia dizer sim, né, ou não, mas eu queria que ele justificasse. Olha o que ele me responde. Os espíritos Meimei, Emmanuel, Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, que no mundo espiritual responsabilizam-se pela tarefa da educação das gerações novas à luz do espiritismo, convidaram Cecília Rocha, antes da reencarnação, para esse mistério. Deste modo, a querida amiga foi preparada em escolas específicas da espiritualidade para equipar-se dos recursos hábeis, de modo que, no plano físico, vinculada aos mesmos, pudesse desempenhar a tarefa ao lado de outros dedicados trabalhadores que honram nossas fileiras educacionais. A verdade é que, através desse esforço conjugado entre os dois mundos, vemos tornar-se frondosa a árvore da evangelização espírita infanto-juvenil, hoje enraizada em solo fértil, com possibilidades de atender às gerações do presente e do futuro, direcionando-as
para as metas que devem ser alcançadas. Eu confesso, queridos amigos, que quando eu li essa resposta, as bases me tremeram, porque eu digo, meu Deus, onde é que eu estou, né? O que eu fui inventar com essa criatura extraordinária, né, que é a Cecília Rocha? E o Divaldo ia revisando também, a cada capítulo eu botava para o Divaldo para ele dar uma olhadinha, porque ele conhecia também bem essa história. A Cecília revisava tudo também, e quando terminou, quando a gente considerou com a Cecília que o livro ficou pronto, né, nós enviamos, então, uma cópia completa para o Divaldo, porque às vezes ele corrigia os nomes do exterior e tudo, que nem sempre a gente escrevia correto. E ele fazia essa gentileza de colocar mais uma informação. E aí, então, quando nós passamos o livro todo para ele revisar, dar uma olhada, eis que nos surpreende, né, que 3 ou 4 dias depois, ele me manda uma informação por e-mail que uma mentora amiga havia prefaciado o livro. E vejam, irmãos, quem foi que fez o prefácio, né? Amélia Rodrigues, que me emocionou profundamente, né? O desafio da infância e da juventude. Só o prefácio já vale o livro, mas ele foi muito importante. E eis que a Amélia Rodrigues, né, numa mensagem extraordinária, né, que ela fala sobre todo esse processo da educação, fala de Pestalozzi, fala de Jesus, Pestalozzi e Allan Kardec, ela coloca os 3 na área da educação, né? E aí depois ela fala, então, fechando a mensagem, né? Comprometida com essa nobre realização, a querida irmã Cecília Rocha reencarnou na Terra para contribuir de maneira eficaz e sábia ao lado de dedicados missionários da educação e do amor nas hostes espíritas, com os valiosos recursos da psicopedagogia e da didática avançadas, insementando nas vidas de informação o conhecimento, o respeito e a alegria de poder discernir sob as magníficas luzes do Evangelho de Jesus e da codificação kardeciana. Então, assim, isso nos deu assim, uma grande alegria, né, dessa mentora amiga tão querida, tão especial na área de Jesus, do conhecimento da doutrina, né, de Jesus, da evangelização, nos dá essa mensagem, né? Então, a Cecília tem essa aptidão extraordinária, ela veio preparada, né, para fazer essa tarefa, e como é importante a evangelização da infância e da juventude, né, porque é na fase da infância que o espírito reencarnado, ele está passando uma espécie de um descanso, de um adormecimento, né, das suas experiências anteriores, e o próprio Emmanuel coloca essa questão, né, que é nos 3.000 primeiros dias da infância. Esses 3.000 primeiros dias representam a melhor fase para se construir uma identidade moral edificada no espírito que está reencarnado, né? Então, tem que ser o trabalho da evangelização espírita infantil juvenil tem que ser adequado à faixa etária, aos interesses da infância, né? Das várias fases da infância, depois da adolescência, da juventude. Então, o trabalho que a Cecília capitaneou com uma equipe imensa nesse Brasil inteiro, é um trabalho de fôlego, né? E quando no final do século, com a Cecília ainda encarnada, né, que a ONU, a Unesco, né, lança a educação para o 3º milênio, os 4 pilares da educação para o 3º milênio, e eu fui analisar aquela proposta de educação da Unesco, né, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a aprender, né, aprender a aprender, e a autoconhecer-se, aprender a ser, era toda a proposta que já estava concretizada, né, por todo esse programa que a FEB, né, oferece para a evangelização espírita infantil juvenil. Então, isso nos surpreendeu bastante, e a Cecília não parou por aí, não, na evangelização. Eis que ela assume o ESD, né? Ela é chamada também, quando ela assume a vice-presidência, que na área da educação, ela também tem que assumir
toda essa produção, né, do estudo sistematizado da doutrina espírita, né, todas aquelas apostilas, todo aquele programa, né, que tem o ESD e depois o EAD, né, o estudo aprofundado da doutrina espírita, e a Cecília foi construindo também com muita galhardia, com um apoio muito grande de uma grande equipe no Brasil. Ela foi construindo os programas para o ESD também, né, e foi disseminando essa informação, porque o evangelizador precisa conhecer a doutrina espírita também. A formação, né, do conhecimento espírita na instituição espírita dá lastro, né, para a pessoa poder desenvolver várias atividades, inclusive a evangelização espírita infanto-juvenil. Então, isso nós vamos encontrando, né, e assim como no DIGE, né, na direção, no trabalho com a evangelização, a Cecília, depois essa campanha nacional, né, estava concretizada, ela vai organizar, de 5 em 5 anos, um encontro nacional de diretores de DIGES. Veja, os diretores de todas as federativas se reuniram em Brasília, né, de 5 em 5 anos, para analisar como é que estava a situação nos seus estados, fazer uma avaliação, né, de toda a proposta que a FEB enviava para os estados, para as federativas do estado, e isso retornava através desses 5 anos de avaliação, e já no encontro se propunha o trabalho para mais 5 anos, né? Então, o primeiro ocorreu em 1982, depois em 1991 o segundo, em 1997, e em 2002 e 2007. É quando, nesse último encontro, a Cecília, então, se despede oficialmente desse trabalho da evangelização espírita infanto-juvenil, que ela diz que já no próximo, provavelmente, ela não estaria presente. Ela estava viva, mas já não tinha mais condições, né, físicas, né, vamos dizer assim. A mente não. E a Cecília reclamava para mim, né, Gladys, as pessoas pensam que eu penso com as pernas, porque eu tenho dificuldade agora já de me locomover, mas eu penso com a cabeça. As pessoas não compreendem isso realmente, né? A gente às vezes menospreza. Mas nesses encontros de 5 em 5 anos, que era feita essa avaliação extraordinária, antes do encontro, a Cecília elencava uma entrevista, isso tudo está no nosso livro, a gente registrou, colocou isso no livro, A Missão aos Missionários. Ela faz uma entrevista de 10, 15 questões importantes para a evangelização naquele momento, e passa para um médium como o Divaldo e outros, um outro companheiro que tinha na FEB, e também um grande médium que tinha em Espírito Santo, né? Ela passa esse elenco de perguntas para que o médium veja se a espiritualidade vai responder, e ela até direciona para o espírito que ela quer. Então, em cada encontro, quando a gente chegava para participar daquele encontro, primeiro, segundo, terceiro, já havia as respostas da espiritualidade sobre as questões palpitantes da evangelização. Então, foi um trabalho muito, muito bem elaborado, muito solidificado, né, e junto com a espiritualidade. E aí a Cecília, então, recebe também, né, a incumbência de trabalhar com o estudo sistematizado da doutrina espírita, e ela vai sair brilhantemente também, como já estava se saindo na evangelização espírita infanto-juvenil. Claro que com um apoio de uma equipe extraordinária de trabalhadores, né, de companheiros iluminados que a ajudaram. Então, ela também dá esse impacto, né, a esse trabalho do ESD, que é riquíssimo, né? Que é riquíssimo a proposta, né, do estudo sistematizado da doutrina, que iniciou-se aqui no Rio Grande do Sul, que as primeiras mensagens, né, que vieram de Henri Laguarô, chamando a atenção para o trabalho do estudo sistematizado da doutrina, que havia necessidade de um estudo, de um conhecimento profundo da doutrina, surgiram aqui na Fergs, né, no Rio Grande do Sul, na década de 50, 60,
E quem recebeu as duas mensagens de Ângela Guarô foi a Cecília Rocha, quando trabalhava aqui na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E Ângela Guarô chama a atenção para a necessidade desse trabalho de estudo sistemático, né, dos postulados da doutrina espírita, das obras básicas, das obras subsidiárias. E então a Cecília vai coordenar esse trabalho, né, vai coordenar. E pasmem, uma das entidades que vai se manifestar quando também de 5 em 5 anos vão se reunir os trabalhadores do Oeste de todo o Brasil, lá em Brasília, para analisar como os trabalhos estavam sendo conduzidos, a Cecília também convida, né, faz a entrevista para a espiritualidade, passa para o Divaldo, passa para outros médios, e Ângela Guarô se manifesta através de Divaldo Pereira Franco, né, respondendo as perguntas. E todo esse trabalho, então, vai sendo organizado, né, de forma magistral, né, magistral, para ficar a trajetória dessa estrela, né, a trajetória de luz dessa estrela, né. Então a gente vai vendo que a espiritualidade foi nos mandando missionários, foi nos mandando mensageiros para nos mostrar o rumo, né, para nos mostrar o caminho, e essa foi a tarefa da Cecília. Quando nós resolvemos, convencemos a Cecília a fazer o livro, e ela revisou todo, e estava sempre junto e tal, e ele foi trabalhado, né, vamos dizer assim, a várias mãos, né, e a gente sempre revisando tudo com ela. A minha ideia era justamente o título da palestra que eu tenho, né, Cecília Rocha, a trajetória de uma estrela. Ela não permitiu que fosse esse título, né? Ela mesma escolheu a missão dos missionários. Aí eu mexi com ela, digo, mas quando fizer a segunda edição, ou a terceira, se não estiver viva, eu vou mudar o título do livro. Eu acho que eu não vou mudar, né? Vai continuar a missão dos missionários. Mas esse grande é o trabalho da nossa Cecília Rocha, né? Dessa grande companheira que a gente tem, assim, a alegria, né, de ter convivido com ela por tantos e tantos anos e junto com ela, né, trabalhando nessa tarefa importante da evangelização espírita infanto-juvenil, do estudo da doutrina espírita, né, que não dá para a gente ir sem conhecimento, sem aquilo que Jesus colocou, né, espíritas, amai-vos, o primeiro mandamento, instruí-vos, o segundo, nós precisamos nos preparar. Não há lugar para improviso nessas tarefas importantes, né, da evangelização e do estudo sistematizado da doutrina espírita. A importância desse trabalho, né, que nós temos que ressaltar, dessas companheiras, né, que deixam, né, o seu nome na história. Cecília abdicou de tudo, né, ela viveu intensamente em função do trabalho da evangelização espírita infanto-juvenil e do trabalho do estudo sistematizado da doutrina espírita, para que deixasse, né, um lastro de como agir, né, um lastro de informações seguras, de material didático pedagógico produzido, né, desta forma. Então, queridos amigos e queridas amigas, foi assim com grande alegria, né, que a gente compartilha com vocês esse momento, e vamos, então, nos encaminhar para o encerramento, né? Agradecendo, neste momento, a companhia de todos, a alegria de estarmos com vocês todos, né? E uma gratidão imensa a Deus, né? Pela oportunidade que a gente está tendo de conversar sobre essa querida irmã, essa querida amiga, essa estrelinha de luz que veio à Terra para nos iluminar, né, a iluminar o caminho das crianças, dos jovens, iluminar o nosso caminho de adultos, como agir, né, em relação à evangelização espírita infanto-juvenil e ao estudo sistematizado da doutrina. Muita paz a todos.